São 6 horas da manhã, dia 8 de julho de 2015, e hoje nós vamos ler o texto de Marcos 6, a partir do versículo 46, onde Jesus despede a multidão, vai para o monte orar, manda os discípulos irem à frente e diz no versículo 47 que, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram, pensaram que era um fantasma, deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, seu coração estava endurecido. Esse é um texto maravilhoso. Esse é um texto onde Jesus, após passar um dia extremamente cansativo com os discípulos, tenta achar um lugar de descanso, pede que entrem no barco, ele vai junto. Versículos anteriores nós não lemos. Só que a multidão, sabendo que para onde eles iam, chegaram antes deles. Jesus se compadece da multidão, começa a ensinar. Jesus mais uma vez se compadece da fome da multidão, porque já era tarde. E aí acontece a primeira multiplicação dos pães, que é aquela cena dos 5 pães e 2 peixinhos. Após esse momento onde Jesus ensina, despede a multidão, os alimenta, Jesus diz aos discípulos: vão descansar, o dia foi cansativo, vão descansar, eu vou para o monte orar. E diz a Bíblia 3 grandes ensinos que eu queria conversar com vocês. O primeiro deles, diz a Bíblia que Jesus enxerga os discípulos remando com dificuldade. Esse é o primeiro grande ensino. Jesus enxerga os discípulos remando com dificuldade. Ou seja, o primeiro grande ensino para a minha vida e a sua é que Jesus nos enxerga quando nós remamos em dificuldade. Geralmente, quando a pessoa passa uma aflição, uma dificuldade, uma tensão, um problema, um dos grandes problemas dela é quando ela começa a sentir uma sensação de solidão, de vazio, de esquecimento, de que Deus não está vendo, de que Deus esqueceu dela. A primeira promessa, ou a primeira grande verdade desse texto, é que Jesus nos enxerga quando nós remamos em dificuldade. Jesus enxerga os discípulos dele quando esses remam com dificuldade. Jesus vê, Jesus não está cego. Alguns dizem isso: onde estava Jesus quando eu passei aquela dificuldade? Jesus nos vê. Jesus nos vê. Essa é a grande e primeira verdade do texto. Jesus nos vê quando nós estamos remando, quando nós estamos numa tempestade e remamos com dificuldade. Segunda verdade do texto é que aqueles meninos já haviam passado dias antes uma tempestade. É aquela cena onde Jesus estava no mar, dormindo porque estava cansado. Marcos 4 relata. E enquanto ele deita a cabeça num travesseiro, os discípulos estão aflitos tentando tirar água do barco, porque a água está enchendo o barco. Jesus é acordado. Jesus, quando foi acordado, vira para os discípulos e diz:
Por que vocês estão preocupados? Por quê? Olha para o vento e diz: aquiete-se. Ou em outras línguas, emudece, vento. Olha para o mar e diz: acalma-te. E veio aquela calmaria no mar, aquele vento suave no mar. E diz a Bíblia um termo: e tudo se fez completa bonança. Acalmou tudo. Ou seja, quem já passou esses momentos onde Jesus acalma o mar, deveria estar na expectativa que Jesus, se Jesus estivesse ali, ele poderia novamente acalmar o mar. Mas eles não. Eles, quando enxergam Jesus vindo sobre as águas, diz a Bíblia que eles se perturbam, se atemorizam, têm medo. Ora, para quem já tinha passado uma experiência assim, o normal é que eles saltassem de alegria. Jesus chegou. Jesus chegou. Nós já vimos ele acalmar o mar. Nós já vimos isso. Se nós já vimos, acalma agora. Ele vai mandar acalmar e tudo vai cessar novamente. Mas não. Eles se atemorizam. Por quê? Porque eles tinham no coração o desejo que Jesus viesse. Mas eles tinham no coração mais uma coisa. Eles tinham no coração a expectativa de como Jesus viria. Eles queriam que ele viesse, mas eles queriam que ele viesse de barco, não andando sobre as águas, de barco. Porque de barco é a normalidade humana de como uma pessoa vem. De barco é o modo comum, normal, esperado, desejado, ansiado. É a forma comum. Jesus é Deus. Jesus vem sobre as águas. E como Jesus vem como Deus sobre as águas, de forma incomum para nós, ele se assusta. O que isso ensina para mim e para você? Isso ensina, gente, que nós temos que ter certeza que Jesus nos vê. Jesus vê os discípulos remando em dificuldade, mas Jesus vai interferir conforme Ele quer, da forma que Ele quer, como Deus, independente de nossas expectativas. Por isso a segunda grande lição é: não devemos criar expectativas sobre a forma como Deus atua. Não, isso vai nos frustrar, isso vai nos levar à frustração, porque Deus vem como quer, age da forma que Ele quer agir. A terceira grande lição, irmãos, é: o que perturbava aqueles meninos naquele dia era isso aqui, era o mar. Como é que Jesus chega até eles? Jesus chega andando sobre as águas. Ou seja, Jesus usou como veículo para chegar até a vida dos meninos aquilo que mais os perturbava. Aquilo que mais atemorizava ele, Jesus veio andando sobre ele. Sobre aquilo, o mar. O que isso ensina para mim e para você? Ensina que o veículo que Deus usa para chegar até a minha vida e a sua é aquilo que mais nos atemoriza. Aquilo que mais nos atemoriza é o veículo que Deus usa para chegar até a minha vida e a sua. Vou repetir. O veículo que Deus usa para chegar até a minha vida e a sua é aquilo que mais nos atemoriza. Quando eu entendi isso, minha oração mudou. Porque eu orava pedindo que Deus tirasse as aflições da minha vida, arrancasse da minha vida, assim como Paulo orou: tira de mim. Pelo texto não é assim. Pelo texto, Deus usa aquilo que nos aflige para chegar até a minha vida e a sua. O mar, está aqui você vendo um deles, lindo mar. O mar era o que atemorizava aqueles meninos. Jesus vem sobre as águas, sobre o mar, para mostrar a mim e a você que Deus não tira dificuldades. Deus não tira de nós as dificuldades. Deus usa
o que nos aflige para chegar até nossa vida. Deus não nos livra delas muitas vezes, mas Deus muitas vezes usa elas para que a gente possa ter um contato com Deus. Aquilo que nos atemoriza, perturba, aflige, muitas vezes é o veículo que Deus usa para chegar na minha vida e na sua. Minha oração é que você entenda essas 3 grandes verdades hoje. Deus nos vê quando remamos em dificuldade. Não devemos criar expectativas sobre como Deus age. E Deus usa aquilo que nos atemoriza para chegar até nossa vida. Deus nos abençoe. Um bom dia, gente.